Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do segundo ano do liceu. Bom, conforme a gente já havia combinado, né? Hoje é a aula de explicação teórica, então teremos uma videoaula em vez de um encontro online. Bom, a aula de hoje, a gente até já começou a esboçar algo sobre ela no último encontro nosso, referente às aulas 33 e 34 do livro de vocês, intitulada Liberdade, Linguagem, Habermas. Então, o título do capítulo traz o filósofo Habermas como centro da discussão, mas é preciso retomar a escola filosófica da qual o Habermas faz parte para poder entrar no Habermas, né? O Habermas ele faz parte da dita Escola de Frankfurt, que é um dos movimentos filosóficos contemporâneos mais importantes e um dos mais cobrados nos vestibulares e Enem. Então, antes de iniciar a explicação sobre Habermas, é fundamental a gente entender o que foi essa Escola de Frankfurt, o que foi a Escola de Frankfurt e como ela se desenvolveu, quais ideias ela desenvolveu, quais as influências que ela tinha. Então, para entender a escola de Frankfurt, primeiro vamos fazer uma pequena introdução, né? Que até colocamos no livro de vocês já, né? Os principais nomes: Adorno, Horkheimer e o Marcuse, né? Mas Adorno e Horkheimer são os nomes mais importantes da escola de Frankfurt. E aí, como influência filosófica da escola de Frankfurt, a gente pode citar dois grandes filósofos, o Kant, e aí em especial um texto kantiano chamado O que é Esclarecimento, e o materialismo histórico dialético do Marx, né? O marxismo tem influência. Então, principais nomes, influências filosóficas, mas o mais importante de tudo isso é o contexto. Que contexto esses autores da escola de Frankfurt produzem? Bom, são todos autores de família judaica, né? São todos semitas, né? E eles estão no contexto da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial e do pós-Segunda Guerra. Eles fogem, Adorno, Horkheimer, fogem da Alemanha para os Estados Unidos, né? Devido à perseguição nazista. E nesse cenário pós-guerra, o que fica na humanidade é aquela sensação de que não há vencedores, né? A humanidade perdeu com tudo que aconteceu. Então, com o cenário ocorrido na Segunda Guerra Mundial, o que vem à tona? A ideia de que aquele avanço da razão pregado pelo iluminismo não levou a humanidade para o lugar que tinha prometido levar. Então, nesse cenário de pós-guerras, a escola de Frankfurt começa a produzir intelectualmente, né? E aí, para entrar nessa produção da escola de Frankfurt, é fundamental a gente entender uma ideia proposta por Kant, que é a ideia do iluminismo e a ideia de esclarecimento. O que é essa ideia de esclarecimento para o iluminismo? Então, o texto clássico iluminista que responde essa pergunta é o texto formulado em forma de pergunta, o título, né? O que é esclarecimento? De 1784, esse texto do filósofo Immanuel Kant, filósofo alemão, onde ele vai trabalhar o que seria esse esclarecimento e alguns problemas que a época dele enfrentava para desenvolver esse esclarecimento. E os autores da escola de Frankfurt retomam essa crítica iniciada por Kant. Bom, essa ideia de esclarecimento é uma tradição iniciada no iluminismo que liga a formação racional do homem à emancipação da humanidade. Ou seja, aquela crença teleológica, aquela crença de que o progresso das ciências, o progresso racional, levaria à libertação do homem, à emancipação humana, tanto do trabalho quanto do pensamento, a liberdade intelectual, a formação de uma sociedade perfeita. Aí tem várias formas de expressar isso, né? Tem o positivismo do Comte, tem a teleologia hegeliana. E então existia
esse sentimento de esperança, não diria nem que era esperança, né? Era uma certeza de que o esclarecimento, o conhecimento racional levaria o ser humano para a emancipação. O Kant, ele vai começar a fazer uma crítica a isso. Ao analisar a formação europeia da sua época, ele vai dizer que existia sim muita informação, existia uma emancipação para alguns, mas a maioria dos homens, a maioria das pessoas, não se colocava num estágio de maioridade intelectual, um estágio de maioridade do pensamento. A Europa e a população europeia como um todo prosseguiam num estado, mesmo racional, mesmo científico, de menoridade. E é para entender o que é a maioridade, o que é a menoridade para o Kant, a gente precisa entender o que ele acha que deve ser feito com a razão. Então, para o Kant, o homem ele tem que fazer, não basta ele ter o domínio da razão. O ser humano ele tem que fazer o que o Kant vai chamar de uso público da razão. O que é o uso público da razão? É quando, a partir dos conhecimentos que eu estabeleci, a partir do meu esclarecimento, eu vou defender racionalmente certos aspectos dentro do cenário público. Vou me posicionar politicamente. É mais ou menos isso. Eu vou defender um projeto social, eu vou defender um projeto de humanidade. E é claro que eu vou encontrar inimigos, vou encontrar adversários. Então, essa ideia de que o ser humano tem que fazer esse uso público da razão é fundamental para o Kant. E o que seria esse uso público da razão? Seria quando o homem passa a pensar por si próprio. Porque quando eu só reproduzo o que eu leio dos outros, quando eu me ponho somente nesse papel de reproduzir o conhecimento produzido pelo outro e não vou para um debate que vai me trazer o desafio, onde eu vou ter que manejar esse conhecimento de uma maneira muito propícia e particular para determinado momento, eu não vou me colocar no espaço público, eu não vou fazer um uso público da razão. O Kant vai dizer que a maioria dos europeus, a maioria dos intelectuais da sua época, faziam um uso privado da razão. Se mantinha em um estado de menoridade. E o que seria esse estado de menoridade? Uma incapacidade de utilizar o conhecimento sem a tutela de alguém, sem uma autoridade que dissesse, ó, é isso mesmo, pode falar isso. Seriam grandes gurus intelectuais que ditam o debate público e eu só sigo um ou outro. Eu não me coloco propriamente dito com as minhas ideias. Por que as pessoas faziam isso para o Kant? Porque o estado de menoridade é um estado de comodidade. Porque quando eu defendo uma certa ideia em público, eu defendo uma certa convicção em público, eu sou responsável por minhas convicções. Então, a maioria das pessoas preferia não assumir essa responsabilidade. Então, faziam um uso apenas privado do conhecimento. Tá certo? Então, esse processo de esclarecimento encontrou esse entrave, segundo Kant, onde se tinha um desenvolvimento racional, mas o uso dessa razão era feito somente de forma privada, principalmente em algum cargo, em alguma função que o indivíduo exercia, não na construção de um espaço público melhor, tá certo? Então, devido a esse entrave, a razão não estava exercendo todo o seu potencial de libertação do homem, tá? Mas segundo o Kant ainda acreditava que o esclarecimento é um processo assim próprio da nossa natureza. Então bastava colocar as coisas no trilho que ia dar tudo certo. Mas era importante fazer essa colocação, né? Eu usar meu conhecimento dentro do espaço público, defender ideias, participar de debates. E é muito difícil isso, né? Porque uma coisa é eu saber para mim. Uma coisa, vocês vivem isso, né? Uma coisa é eu achar que eu sei, mas é aquele momento de falar em público.
a insegurança toma conta. E muitas vezes eu prefiro esperar o outro falar e só balançar a cabeça. Isso que o Kant está dizendo, que a maioria preferia se manter num estado de minoridade, esperar alguém falar para balançar a cabeça. Tá certo? E isso empobrecia o desenvolvimento. Então Kant lá no século XVIII já tinha feito essa crítica. Os autores da escola de Frankfurt vão retomar essa crítica, mas eles vão incorporar alguns elementos trazidos da tradição marxista. E qual que é essa influência marxista deles, né? O Marx também fazia uma crítica à sociedade que se desenvolvia na Europa, na época do iluminismo, né? No auge do cientificismo e do iluminismo. Para ele, aquela sociedade, diferente do que defendia o Hegel, que a gente viu, ela não libertaria o ser humano. Ela tinha um desenvolvimento de um conhecimento técnico que servia a uma classe específica e a outra classe se alienava no trabalho e eram afastados da possibilidade de transformação da sociedade. Tá certo? Então Marx faz essa crítica olhando para o mundo do trabalho. A formação cultural dessa classe proletariada na modernidade, que é excluída desse debate público porque passa 14 horas por dia trabalhando no chão da fábrica. Então, a fábrica suga todas as forças da classe trabalhadora, que não consegue se colocar dentro dos debates públicos. Não consegue nem ter tempo para sua formação intelectual, né? Nem é questão só de se colocar. Não consegue aprimorar sua formação cultural por conta disso. E dessa forma, essa classe, meio que a grande parte, se conforma com essas determinações sociais e se aliena no campo cultural também. Então, a escola de Frankfurt também vai pincelar esse elemento marxista. Então, pega essa crítica iniciada por Kant, pega essa ideia marxista e vai precisar explicar o cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Que aí é o cenário da destruição, né? Entender como que a razão, que era vista como algo que ofereceria a emancipação, construiu algo tão horrível, como a razão foi colocada a serviço do mal, né? Serviço do mal, sem medo de dizer, ao serviço do genocídio, a serviço da guerra, da bomba atômica, matar 300 mil pessoas com uma bomba, matar 6 milhões de judeus, não era simplesmente colocando em um muro e fuzilando eles. Não, você tinha a construção de engenharia de um campo de concentração para a máxima produção. No caso de um campo de concentração, a máxima produção seria o trabalho dos judeus e, ao mesmo tempo, o extermínio, né? O maior extermínio possível. A melhor linha de trem. Vamos construir a melhor linha de trem. Mas para que era aquela linha de trem? Para levar judeus para o campo da morte. Construiu-se aviões. Para que se usou os aviões? Para destruir. Então, você tem um cenário que a razão que era vista como emancipação, se percebeu que ela foi usada simplesmente para destruição. Em vez de emancipar o ser humano, destruiu o ser humano. Só olhar a quantidade de mortes que teve na Segunda Guerra Mundial. Depois eu passo um videozinho legal para vocês, para a gente ter uma dimensão do que foi essa morte, esse número de mortes, né? E aí, como que a escola de Frankfurt explica que se chegou a esse extremo? A escola de Frankfurt pega essa ideia de minoridade e maioridade do Kant e pega essa crítica do capital que o Marx fala e vai pensar a formação cultural dentro do capitalismo. Tá certo? E essa formação cultural no capitalismo, ela criou entraves para o impulso revolucionário. Como que ela fez isso? Que acabou culminando na Segunda Guerra, né? Os frankfurtianos, né, que é Adorno e Horkheimer propriamente dito, né, o Horkheimer é a dialética do esclarecimento, o clássico dele, né, vai dizer que o capitalismo ele separou a razão em duas esferas. O capitalismo separou a razão em duas esferas
Antes, no projeto iluminista, a razão era vista como uma coisa só integrada, mas com o desenvolvimento do capitalismo, e quando o capitalismo percebe que a razão pode gerar lucro para ele, desde que usada de uma determinada forma, o capitalismo separa a razão em duas esferas. O que os frankfurtianos vão chamar de razão instrumental e razão crítica ou razão reflexiva. Na razão instrumental, a razão científica, o conhecimento científico, ele passa a ser usado exclusivamente em função do capital. Então, a razão é utilizada para reproduzir o capitalismo, reproduzir racionalmente, potencializar o lucro, potencializar a acumulação de capital. E nesse contexto, a sociedade científica, a comunidade científica, ela não é mais uma esfera autônoma de pensamento. A comunidade científica ela passa a ser financiada pelas grandes empresas capitalistas e ela passa a ser, digamos assim, uma mão de obra capitalista, né? Um proletariado do capitalismo. Essa comunidade científica ela só vai ter grana para suas pesquisas desde que suas pesquisas tragam retorno para o capitalismo. E nesse contexto que a gente vê a valorização de algumas ciências, né? A engenharia, as ciências biológicas, essas ciências que trazem um retorno instrumental, a razão como instrumento, né? Instrumento para o enriquecimento, para o dito progresso do capital, passa a ser valorizada, né? Então a cultura nesse sentido ela é inserida na lógica do mercado. Então a razão, a valorização desse âmbito da razão faz com que a comunidade científica e a comunidade ocidental como um todo desvalorizem a capacidade reflexiva da razão. O que é a capacidade reflexiva da razão? Estou fazendo isso, mas para que eu estou fazendo isso? Por quê? Essa capacidade reflexiva da razão poderia criar entraves para o capitalismo. Porque aí é a veia marxista da escola de Frankfurt, né? O capitalismo é um sistema injusto, né? De acumulação de capital. Então, a valorização da razão reflexiva poderia levar certos grupos a colocar em xeque os valores do capitalismo. Então, é evidente, né? A Bayer, vamos pegar uma empresa, a Bayer, a empresa farmacêutica, ela vai investir muito mais na pesquisa farmacêutica que vai gerar retorno financeiro para ela. Ela não vai gerar, ela não vai financiar filósofos, historiadores, sociólogos que podem criticar o papel dela na sociedade. Então, o capitalismo ele meio que cria essas duas esferas de ação da razão e valoriza uma, que é a razão instrumental, em detrimento da outra, que é a razão reflexiva. Então, isso faz com que você tenha um sistema de dominação, onde o cientista se torna escravo desse capital também. Então, o engenheiro nazista, ele queria o trabalho, né? Ele queria a grana, o status social, e ele perdeu essa capacidade de refletir sobre para que seria usado aquilo que ele estava fazendo. Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela é uma filósofa judia, né? E ela vai acompanhar o julgamento do Eichmann, um monstro nazista que vai ser julgado no tribunal pós-Holocausto, né? E ela fala que ela chega lá achando que ela ia ver o próprio demônio, achando que aquele homem ia personificar o demônio. E quando ela chega naquele julgamento, ela vê um senhorzinho, de certa forma até simpático, que parecia ser inofensivo. E ele era o responsável por pensar toda a logística dos campos de concentração. E aí que a Hannah Arendt vai trabalhar o conceito da banalidade do mal, né? Que o mal dentro dessa sociedade que perde a capacidade reflexiva, ele se torna algo banal. Ninguém tem coragem de levantar a voz, é como se sempre fosse assim, sempre tivesse que ser assim, eu tenho que me inserir nisso.
e acabo me silenciando frente àquele mal. Só que o que ela quer trabalhar é o seguinte, mesmo eu me silenciando, mesmo eu dizendo que eu aceitei por conta da circunstância, eu sou o responsável, né? Então, é isso que a escola de Frankfurt trabalha, mas ela não vai trabalhar somente a questão do nazismo, né? A própria sociedade capitalista levou e favoreceu essa divisão da razão, né? A razão em duas esferas, né? Então, e nesse mundo capitalista passa a se formar um indivíduo semiculto. O que é um indivíduo semiculto? É um indivíduo que é bem informado, que tem muita informação, mas que essa informação ela vem de forma superficial e acrítica. Ele não consegue correlacionar esse conhecimento que ele tem para fazer uma crítica reflexiva da sociedade. Por quê? A cultura passa a ser tratada como mercadoria também. Apenas a acumulação para eu ser retribuído no mercado de trabalho. Então, para que eu estudo? Para conseguir um emprego melhor e um salário melhor. Então, eu abro mão da esfera crítica, não consigo relacionar os fatos entre si quando eu produzo o meu conhecimento dessa forma, e não consigo produzir uma opinião crítica. Ou, pior, eu consigo e prefiro não produzir. Então, é essa crítica que a escola de Frankfurt faz à sociedade que se formou na contemporaneidade. Uma sociedade onde se valoriza essa razão instrumental e a razão reflexiva, a razão crítica, perde espaço. E os frankfurtianos, a primeira geração de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, eles são bem pessimistas. Porque eles entendem assim, nos países desenvolvidos, a dominação que foi feita em cima da classe trabalhadora ela é tão forte que é impossível pensar num movimento revolucionário nesses lugares mais. Por quê? Esse sistema ideológico, aí entra um outro conceito da escola de Frankfurt que a gente vai trabalhar mais para frente, que é o de indústria cultural, onde você prega valores de consumo, né? Então tudo que você faz é para consumir, né? Então meu trabalho é para eu poder consumir, o que eu conheço é para poder consumir. Nesses países capitalistas desenvolvidos, foi dado um poder de consumo para a classe trabalhadora. E por ter esse poder de consumo e ter essa formação semiculta, ter uma situação relativamente confortável de consumo, essa classe trabalhadora desses países desenvolvidos jamais vai se colocar numa situação revolucionária. Isso daquele contexto que eles estavam falando, né? A gente viu que surgiram movimentos aí, manifestantes aí, e até hoje, que põem a cara a tapa. Mas para a escola de Frankfurt, a primeira geração de Adorno e Horkheimer, não se conseguiria um impulso revolucionário porque essa dominação ela é completa. Então, o que a gente pode fazer para algumas mentes mais livres é conhecer, fortalecer a razão crítica e tentar participar do debate público, para tentar amenizar um pouco essa dominação. Então, isso é o que a gente tem para falar dessa primeira geração. Tá? Então, falamos da primeira geração da escola de Frankfurt, né, os principais pressupostos, as principais ideias. Agora, para falar da segunda geração, camiseta nova, posição do computador nova, né? Porque é outro horário, tive que mudar por causa da iluminação, tive que gravar a aula picado por conta do jeito que foi meu dia, mas vamos continuar. Bom, a segunda geração da escola de Frankfurt já tem o principal nome, que é o nome que dá o título à aula, né? Habermas. Habermas é o principal expoente dessa dita segunda geração da escola de Frankfurt. Se a escola de Frankfurt, a primeira geração, encerra sua análise num tom de drama, né? Num tom muito pessimista em relação à possibilidade de transformação e de emancipação do ser humano, meio que anunciando que a razão instrumental já se estabeleceu e meio que já era. O Habermas, por um outro lado, ele vai propor uma nova ideia. Para ele, existe sim uma forma de agir, uma forma de transformar esse mundo,
e aí ele vai fazer uma análise muito no campo da linguística da comunicação, e por isso ele vai ser apontado por muitos filósofos da esquerda como meio que um traidor, digamos assim, meio que um reformista, um defensor dessa democracia liberal burguesa. Mas, independentemente disso, o Habermas propôs ideias interessantíssimas, né? Ele nasce em 1929, bom, até a hora que eu tinha visto ele estava vivo ainda, né? Mas não dá para saber, deixa eu até confirmar depois para falar para vocês. Mas até onde eu tinha visto, o Habermas ainda estava vivo, 1929, ele está com 91 anos, ele é alemão também, ele se doutorou na Universidade de Bonn, na Alemanha, mas ele estudou na Universidade de Frankfurt. Ele participou do Instituto de Pesquisas Sociais lá, onde ele foi assistente do Adorno, da primeira geração, entre 56 e 59, e isso marcou muito a trajetória intelectual do Habermas. Mas o Habermas vai buscar influências também em Weber, próprio Kant, a escola de Frankfurt, ele tem uma série de influências diferentes, né? Porque é um filósofo de uma outra geração, que viveu outras questões, que enxerga o mundo de uma outra forma, né? E aí ele vai fazer uma crítica à primeira geração de Frankfurt, que para o Habermas, essa geração de Frankfurt, eles estavam presos a um tipo particular de racionalização e confundiram isso com a própria razão. Então, aí vai a crítica que, segundo Habermas, essa geração de filósofos e basicamente toda a filosofia, eles estavam presos no que o Habermas vai chamar de paradigma da produção, uma análise que se centra muito na questão do mundo do trabalho e que ganhou muita força dentro do campo marxista, né? Então, o Habermas entende que Adorno e Horkheimer se confundiram, né? Eles meio que reduziram a racionalização a essa razão do mundo do trabalho, do consumo e tudo mais. E como a razão poderia libertar um homem nesse campo. O Habermas ele vai propor um novo campo de análise da razão, que para ele talvez seja o maior campo da razão, que é o campo da comunicação. Talvez a principal marca da razão, segundo Habermas, seja a capacidade que ela dá do ser humano se comunicar. Então, ele vai pensar a razão dentro de uma função comunicativa, onde, segundo ele, ela não está reduzida àquela razão utilitária, aquela razão instrumental que a primeira geração havia apontado, certo? Então, o Habermas já é um filósofo que ele já vai trazer essa análise linguística para a filosofia, que marca muito a filosofia hoje. Então, para ele, a linguagem é uma forma de ação. Por mais que a gente esteja dentro desse paradigma produtivo, a linguagem é uma forma de ação porque o ato de falar, ele exige a compreensão de duas partes. Então, ele exige um esforço racional, um ideal de exatidão, de veracidade, de sinceridade. Uma comunicação racional, né? Evidentemente, não uma comunicação para enganar, para iludir. Então, segundo Habermas, esse campo de ação da razão, ação comunicativa que o Habermas fala, dentro da sociedade, ela ainda tem um espaço muito grande e ela ainda permite uma forma de transformação, tá certo? Então, a economia, o modelo econômico capitalista, ele não conseguiu dominar todo o agir comunicativo. Esse agir que busca o entendimento entre os sujeitos, uma ação comum. Essa ação comunicativa que o Habermas fala é aquela ação comum, né, que os indivíduos se colocam buscando algo em comum. E é uma ação que não pressupõe a violência também. Então, para o Habermas, para reverter essa situação da razão instrumental, essa instrumentalização da razão, deve haver uma valorização dessa ação comunicativa, dessa racionalização da razão comunicativa. A construção de mecanismos, de formas comunicativas que valorizem esse esforço coletivo do homem para construir
um espaço público, uma esfera pública mais adequada para a vivência, tá certo? Então, o Habermas ele não vai descartar a importância do trabalho, mas ele não entende que esse mundo do trabalho ele é determinante. E aí que a gente tem que entender que ele divide essa realidade, essa sociedade que a gente vive, em duas esferas. Então é como se a gente vivesse dividido nesse mundo, sendo que uma esfera é o que o Habermas vai chamar de sistema, que é propriamente o mundo do trabalho, né? Onde está presente esse paradigma da produção, essas regras do trabalho, essa dominação do trabalho são muito presentes na nossa vida. E nesse sistema produtivo, né, nesse mundo sistema que o Habermas chama, tem a prevalência de uma ação estratégica racional, ou seja, uma razão instrumental, uma razão como instrumento para esse sistema produtivo. E o objetivo nosso dentro desse sistema produtivo do capitalismo é o sucesso individual. Então aí é leão comendo leão mesmo. E a gente vive parte da nossa existência nesse sistema. Só que o Habermas fala que dentro desse mundo que a gente vive, existe essa possibilidade de comunicação dentro do que o Habermas vai chamar mundo da vida, que seria o mundo fora desse paradigma produtivo, onde predominaria o paradigma da linguagem, a razão comunicativa, a ação comunicativa, é onde nós, como pessoas, nos encontramos, conversamos, debatemos, mas não é esses debates mequetrefe que tem hoje em dia, não. Debate que um só quer defender um lado e não escuta o outro. O que o Habermas propõe assim como razão comunicativa é um esforço coletivo para a construção de um novo paradigma comunicativo, novas ideias. Então, é um debate onde eu proponho minhas ideias, mas eu estou aberto a escutar as ideias do outro. Então, ali eu tenho uma racionalização comunicativa, um esforço onde eu vou procurar um consenso, criar um consenso, uma harmonia entre os interesses desses indivíduos para construir uma esfera pública melhor. Então, para o Habermas, mesmo da forma que o mundo se encontrava pós-guerra, onde o capitalismo estava preponderante dentro do paradigma da produção e nesse ponto talvez a primeira geração, o Habermas não discordasse, né? Dentro desse paradigma produtivo, pensar uma revolução como Marx pensava já seria improvável nos países desenvolvidos, mas por um outro lado criou-se esse espaço público para a construção de uma ação e de uma razão comunicativa. Então, é evidente que para ter essa ação comunicativa, com todo o potencial que ela pode ter, tem alguns elementos que são fundamentais: a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e de associação, que a democracia liberal burguesa até certo ponto oferecia, ou oferece. Então, esses espaços que oferecem a liberdade de expressão, de reunião e de associação, é o que o Habermas vai chamar de esfera pública. É nessa esfera pública que o homem age com a sua razão comunicativa. A esfera pública não são só os elementos do Estado, né? Não é só o Congresso, não é nada disso. Eu me reuni com um grupo de amigos numa praça para discutir um determinado tema, aquele espaço é uma esfera pública que está servindo para a elaboração da razão comunicativa. Tá certo? Então a esfera pública seria esse local que representa uma dimensão que media o sistema e a sociedade, onde o ser humano percebe os problemas que o sistema traz para a sociedade e propõe alternativas, né, mudanças dentro dessa lógica do sistema. Eu acho que aí o Habermas ele já tem a presença, uma vivência que vai afetar ele, né? Habermas vive aquele mundo capitalista da construção do welfare state, né, das democracias, das sociais democracias, né, escandinavas, onde, digamos assim, sai de cena aquele capitalismo mais selvagem e entra em cena um capitalismo onde o Estado e a comunidade vão exigir mais desse capitalismo, um retorno maior desse capitalismo, e esse capitalismo começa a dar um retorno para essa população. Então, eu acho que esses elementos vivenciados por Habermas
levaram ele a apontar por esse caminho, né? Lembrando, isso aqui a gente está falando da grande obra do Habermas, o Habermas está produzindo até hoje, né? Eu não sou um profundo estudioso do Habermas, então às vezes talvez ele tenha até negado algumas dessas ideias, não tenho autoridade para falar. Mas essa é a grande teoria proposta por ele, a teoria da ação comunicativa, onde ele vai trazer uma nova dimensão para a razão, essa razão comunicativa que essa sim poderia ajudar a amenizar essa dominação que passou a existir com o capitalismo e com a razão instrumental. Então, de explicação teórica, é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa aula. Na próxima aula a gente se encontra online, né? Uma interação ao vivo, para fazer os exercícios desse capítulo, para tirar as dúvidas, para explicar mais alguma coisa se for o caso. Então, por enquanto é só, tá certo, turma? Um abraço aí, obrigado pela atenção. Espero que a aula seja produtiva e ajude vocês aí nos estudos. Um abraço.